perdas, e eu falaria das perdas que a igreja do arrebatamento não pode ter. Todavia, Deus, o dono da mensagem, e o seu Espírito, intérprete por excelência da Bíblia, trouxe-me ao coração a inspiração para permear por dentro deste texto que nós acabamos de ler e que nos faz pensar em um dos protagonistas mais importantes do Antigo Testamento e, por que não dizer, de toda a Bíblia Sagrada. Falando acerca de José, quer falar de um homem que viveu 110 anos. Se você conhece a Bíblia, sabe que a vida deste homem está dividida pelo menos em 3 fases. Do seu nascimento aos seus 17 anos, dos seus 17 anos aos seus 30 anos, e dos seus 30 anos aos seus 110 anos. Aqueles que conhecem sabem muito bem que nessas fases da vida de José, em um determinado tempo da sua vida, ele recebeu das mãos de alguém uma determinada túnica, ou capa, ou veste, que naquele determinado tempo marcou a sua história. Alguns amigos chegam a falar sobre as 4 túnicas de José. Outros mais ousados chegam a falar das 7 túnicas de José. Lendo a Bíblia, encontrei 3. E é sobre estas 3 que, com a ajuda de Deus e com a boa educação desta igreja, que eu quero falar-lhes. A primeira túnica é conhecida de todos nós. Quem é que nunca ouviu falar da túnica colorida? A túnica diferenciada. A túnica do destaque. E de fato era porque a própria Bíblia está dizendo que ela é de várias cores. E quando o texto usa a expressão várias cores, o texto já está querendo deixar claro que esta túnica não é qualquer uma. Porque a túnica simples naqueles dias tinha apenas uma cor, e além de ter apenas uma cor, também era curta. Logo, todos usavam uma túnica como esta. Era normal você estar andando pelas ruas de Canaã, e para onde você olhar, você vê alguém usando uma túnica de uma cor, uma túnica curta. A história diz que esta túnica simples se estendia até os joelhos, como também até os cotovelos, e isto porque era conhecida como a túnica do trabalho, ou a túnica do trabalhador. Isto porque deixava livre tanto as pernas como os braços, e isto facilitava o movimento de quem trabalhava. Logo todos usavam, era normal. Os hebreus eram um povo agrícola. Para onde você olhava, você via alguém usando uma túnica como aquela. Agora, esta que Jacó confecciona e dá de presente ao seu filho José, ela não era qualquer túnica. Prova disso que a Bíblia diz que ela é de várias cores e também é de mangas compridas. Uma outra versão bíblica diz que ela era de mangas longas. A palavra hebraica para esta túnica é passã, que significa punhos ou tornozelos, dando-nos a entender que esta túnica tanto se estendia até os punhos, como até os tornozelos. Não era normal você estar andando pelas ruas de Canaã e ver alguém vestido com uma túnica desta. Geralmente esta túnica, para ver, tinha que entrar no palácio, pois quem a usava era um príncipe. Logo, esta túnica fala de nobreza, fala de favoritismo, fala de reconhecimento, fala de exaltação. Logo, sendo esta túnica de tamanha honra, por direito, quem deveria usá-la não era José, era Rúben, pois Rúben era o primogênito de Jacó.
E aqueles que conhecem tradição judaica sabem muito bem que aos primogênitos está oferecido os privilégios, os primórdios. Mas se você permear por dentro das páginas seletivas deste livro, logo você vai perceber que um dia Rúben pisou no tomate. Deitou-se com a concubina do seu próprio pai. E logo se prostituiu. E então perdeu o direito de desfrutar da túnica da honra, ou da túnica diferenciada. Se Rúben não pode, pastor, quem é que poderia usar essa túnica? Simeão, Levi. Mas você que conhece a Bíblia sabe que um dia Diná foi violentada nas terras de Siquém. E quando chega ao conhecimento de Jacó, Jacó, pacificador por natureza, ele tenta tampar o sol com a peneira, mas a notícia se espalha entre seus filhos. E a Bíblia diz que Simeão e Levi, tomando a dor da irmã, eles acham por bem vingar a irmã usando a força do próprio braço. O texto diz que eles tiram a espada da manhã, vão a Siquém, matam os homens, sequestram crianças, sequestram mulheres, matam os animais. A história diz que eles abriam fogo nas propriedades de Siquém, e parece que eu vejo um olhando para o outro dizendo: somos os caras. Mostramos para eles quem é que manda no pedaço. Glória a Deus. Na minha simplicidade, parece que eu posso ver Deus olhando para eles e dizendo: está repreendida a atitude de vocês, pois a luta dos meus não é física, a luta dos meus é espiritual. E como pode homens assim que agiam no calor da situação, jovens que bastava alguém pisar no calo do pé deles, já estavam soltando mão para tudo que fosse lado, usaram uma túnica como aquela. José está lá quieto. Simeão e Levi também perdeu o direito. Se Simeão e Levi não pode, pastor, quem é que pode? Judá. Quando a gente fala de Judá, o coração chega a estremecer, pois logo nos lembramos do leão da tribo de Judá. Glória. Mas você que conhece de Bíblia sabe muito bem que o capítulo 38 do Gênesis vai interromper uma história de fidelidade que está sendo narrada acerca de José, para narrar uma história de infidelidade acerca de Judá. Nós poderíamos meditar no conteúdo do capítulo 38 do Gênesis e falar aos irmãos sobre o cajado de Judá, o lenço de Judá, o selo de Judá. Poderíamos falar de Judá na mão da Tamar, porque cajado fala de autoridade, selo fala de identidade, lenço fala de intimidade. Poderíamos falar de Judá na mão da Tamar, tinha gravata presa do Tamar. Prova disso que o seu maior medo era ser exposto por Tamar. E como um homem assim, que não tinha opinião formada, bastava bater o vento e o vento levava ele para onde o vento quisesse, poderia usar uma túnica como esta. Alguém que em vez de influenciar, e foi influenciado, também não podia usar essa túnica. Se Judá não pode, pastor, quem é que pode? Os filhos de Bila, os filhos de Silpa, Gade, Aser, Naphtali, Odã. Mas quem conhece a história bíblica sabe muito bem que dentro da casa do velho Jacó, todos os dias pela manhã acontecia uma reunião matinal. Nesta reunião, o pai reunia os seus filhos e distribuía entre eles as responsabilidades do dia. E para estes ficava a seguinte missão: gente, vocês vão ao campo, vão cuidar da terra, vão plantar na terra, vão arar a terra, vão colher da terra, cuidem dos cordeiros, dos carneiros, das ovelhas, façam tudo com excelência, porque tudo isso daí é herança do nosso Deus.
Porém, acerca destes diz a Bíblia, que quando findava o expediente, era chegada a hora de todos voltar para casa, a primeira coisa que José fazia era procurar o pai. E parece que eu posso ver ele dizendo: pai, os meus irmãos pecaram. Os meus irmãos fizeram coisas que não agradam a Deus. Os meus irmãos provocaram blasfêmias contra o Senhor. Os meus irmãos feriram os princípios da santidade de Deus. Aí alguém pode estar se perguntando: pastor, tudo bem? Nenhum destes pode usar a túnica, mas José também não pode. E eu pergunto por quê? E alguém pode dizer: José é fofoqueiro, pastor. José é dedo duro, pastor. Pois se é o próprio texto que está dizendo que José trazia mais notícias dos seus irmãos ao seu pai, José também não pode, pastor. Quem conhece de original sabe muito bem que o texto, na sua essência, está querendo mostrar a nós outros que no meio de toda aquela bagunça ainda tinha um. Ainda tinha um que fazia a diferença. Ainda tinha um que não concordava com coisa errada. Ainda tinha um que não concordava com o pecado. Escute-me, senhoras e senhores, porque quando o texto diz que José trazia mais notícias dos seus irmãos ao seu pai, o texto está querendo dizer assim, ó: no meio dos iguais ainda tem um que é diferente. No meio dos iguais ainda tem um que faz a diferença. No meio de toda esta bagunça ainda tem um que é assim com o pai. Ainda tem alguém que anda de mãos dadas com o pai. Ainda tem alguém que não coaduna com coisa errada, mas quer agradar o pai. Escute, porque nós poderíamos permear por dentro da Bíblia, poderíamos, calcado nas mensagens extras bíblicas, como um dos códigos do Hammurabi, também provar aos irmãos que quando Jacó ele dá esta túnica para José, ele tinha motivos de sobra para fazer aquilo. Mas a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos nesta noite é: para usar essa primeira túnica, não é de qualquer jeito. Estão falando por aí que é de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Não me tenham como indelicado, por favor, porque eu não botei na lição da ética. Perdoe-me o meu português chulo, mas eu tenho que falar. Prostituto não pode usar essa túnica. Adúltero não pode usar essa túnica. Fofoqueiro não pode usar essa túnica. Soberbo não pode usar essa túnica. Egocêntrico também não pode usar essa túnica. Quem fala palavrão não pode usar essa túnica. Mentiroso também não pode usar essa túnica. Cachaceiro também não pode usar essa túnica. Quem tem 3 mulheres no cardápio também não pode usar essa túnica. Para usar essa túnica tem que estar de mãos dadas com o pai. Tem que estar em intimidade com o pai. Porque todos querem usar, mas nem todos querem viver uma vida íntima com o pai. O meu corpo já está arrepiado porque eu estou recebendo o negócio de Deus aqui. Mas olhe para cá, por quê, pastor? Porque segundo a história, eu acho lindo isso daqui, porque tem gente que diz que quem fez essa túnica foi Abraão. Abraão passou para Isaac,
Isaac passou para Jacó e Jacó passou para José. Eu tenho muitas fontes de pesquisa em casa, nenhuma das fontes da base presta a falar. Eu li várias versões da Bíblia Sagrada e todas elas dizem: e fez-me, e fez-me, e fez-me, e fez-me, e fez-me uma túnica de várias cores. Oh glória, olhe para cá. É esta a expressão no original que está na ideia, moço, de quem desenhou a túnica, quem costurou a túnica, quem confeccionou a túnica, quem fez a túnica foi o próprio Jacó. Escute, porque é de Deus para alguém aqui. A tua túnica não está na mão de A, a tua túnica não está na mão de B, a tua túnica não está na mão de C, a tua túnica está na mão do teu pai. Pregar na igreja do está escrito é fácil, irmão. Aqui está a igreja do está escrito, não falha. Ela ouve. Então ouve-me, por favor. Por quê, pastor? Porque eu gosto da Bíblia. A NVI, a Nova Versão Internacional, chama esta túnica de casaco ricamente ornamentado. Charles Swindoll diz casaco bordado. Hernandes Dias Lopes diz que esta túnica tem um peso a mais do que a comum. Oh, glórias a Deus. Tu és santo. Não deu glória porque não entendeu. Oh, aleluia. O Pai está caprichando na sua túnica para o encerramento. Parece que eu vejo o Pai preparando a túnica. Eu vejo 3 observações. Primeiro, na mão, ele está costurando. Segunda observação, está na boca. Por quê, pastor? Ele é judeu. Judeu feliz não fica com a boca fechada. Oh, aleluia. Tu és santo, meu Pai. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Glórias, Judeu glórias, feliz, glórias. ó. Kadosh. Kadosh. Oh, aleluia. Kadosh. Santo é o teu nome, meu Deus. Oxe, você está feliz? Prepara o pulmão agora. Por que, pastor? Ó, mão costurando. Lábios adorando. Aleluia. A terceira observação está aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui. Aqui. Ó. Do lado de fora da tenda. Estão os seus filhos brigando. Me perdoe a simplicidade, mas parece que eu posso ver meus pastores Rubem dizendo: ô, gente, está vendo a túnica que o pai está fazendo? É minha. Oh, aleluia. Judá se levanta e diz: você está enganado, rapaz. A túnica que o pai está fazendo é a minha cara. Quem é espiritual já está pegando aí. Santo é o teu nome. Zé pulou, se levanta e diz: vocês estão brigando porque vocês querem. Oh, glória ao teu nome. Oh, santo é o teu nome, meu Deus. Glória a Tá todo mundo trocando a trombeta por causa dela. E José, pastor?
E José, pastor, ninguém acredita nele. E José, pastor, é o mero entregador de marmita da família. Está lá. Aleluia. Pai Santo, meu Pai. Pai Santo, meu Rei. Glória a Deus. E José, pastor, ó. Oh glória, só Deus sabe como eu estou me segurando aqui, irmão. Eu preciso mastigar com você essa mensagem para a gente entender o que Deus está querendo falar. Mas eu estou sentindo que esse caldeirão vai ferver já aqui. A mão está costurando. A boca adorando. Glória. Meu Deus. Glória, aleluia. Ei, os olhos, os olhos. Mão costura, boca adora. E os olhos? Está em cima de José. José vai para a direita, o pai costura, canta e olha para ele. José vai para a esquerda. Aleluia. O pai. O pai costura, canta e olha para ele. José levanta a mão. Ele não sabe, mas o pai está costurando, está cantando e está olhando para ele. Ele dá um glória. O pai costura, canta e está tirando a medida dele. Ele está na prova, mas está adorando. O pai costura, canta e está de olho nele aqui nessa casa. Só Deus sabe como ela veio para o encerramento desta festa. O pai está costurando, está cantando e está olhando para ele. Só Deus sabe como está a parte peitoral dele aqui. Por fora ele sorri, mas por dentro só Deus sabe como está. O espírito de profecia está me fazendo saber que eu estou pregando para pessoas que estão aqui me ouvindo, que quanto mais ora, piora. Quanto mais consagra em vez das coisas andar, está tudo indo de mal a pior. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que o céu parece estar de bronze, a terra parece estar de ouro, parece que até o próprio Deus está de costa virada para você. Tem gente aqui numa glória dessa que não deu glória ainda. Não é porque é crente frigobar, não é porque é crente picolé, não é porque é crente geladeira. Só ele, Deus, sabe o que ele está passando e como ele entrou aqui. Jeremias desceu na casa do oleiro, mas foi para ver o vaso ser quebrado. Ver é uma coisa, ser quebrado é outra história. Só você sabe. Só você sabe, mas no encerramento da festa. Fica tranquilo, pastor, porque o senhor bate o pé, porque um dia eu li que quando Spurgeon pregava na catedral da Inglaterra, tinha 50 jovens que ficavam lá debaixo do púlpito, no porão, orando, meu irmão, orando para Deus usar ele. Quando a coisa estava muito difícil lá, ele batia o pé. Aí os irmãos já sabiam que tinha que orar mais. Tinha que orar mais. Eu bato o pé aqui, tu dá glória aí. Quem está aqui nessa casa? Eu estou sentindo que vai vir glória de Deus aqui. A Comadep vai terminar debaixo de túnica colorida. Então eu posso. Acabou.
Eu vim falar para a minha geração. Oh, tu és santo, meu rei. Glórias ao teu nome. Não tenha pressa. Santo é o teu nome, meu Deus. Porque não está demorando. Oh, aleluia. E tem duas palavras dentro dos originais empregado para tempo: Cronos, Kairos. Cronos, tic-tac humano. Kairos, tempo de Deus. Queriam fazer as coisas, Jesus dizia: ainda não é chegada a minha hora. Eu não trabalho com Cronos. Está demorando não, senhores. Noiva do Cordeiro, não está demorando não. O Pai está caprichando. Eu não gosto de fazer isso, irmão. Quem sabe eu não falei mais no decorrer da mensagem. Mas olha para duas pessoas e libera a palavra. Diga: pode dar glória porque o teu Pai está caprichando. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Levante a mão para sentir o que eu estou sentindo aqui. Levante a mão para receber o que eu estou recebendo aqui. Eu estou ouvindo línguas espanha, grega, hebraica, aramaica, japonesa, suíça, italiana. Vai haver batismo com o Espírito Santo aqui. Oh glória! O irmão Jefferson me falou que foi o dia inteiro. Ele ouviu o barulho de línguas estranhas. O Júlio também. Nós estávamos em oração também. Eu sinto que a nuvem da glória de Deus vai tomar este lugar. Oh glória! Eu estou pregando e já tem gente com vontade de colocar o joelho no chão. Já tem gente com vontade de colocar a boca no pó. O que é isso, pastor? É o peso da Bíblia. É o peso. Sinto o peso dela. Conosco, meu rei, vai tanto, meu pai. O Pai está caprichando, meu irmão. Não tenha pressa. O maior problema da nossa geração, no seu todo, é que nós somos a geração fast food. Pede aqui e já quer receber ali na frente. O doutor Rousseau Chef tem uma frase que eu aprecio por demais. Ele diz que o segredo do voo não é a decolagem, é a duração do voo. Porque tem gente que decola rápido. Você já viu o balão japonês? Voo aqui. Fica tranquilo, meu irmão. Por quê, pastor? Deixa todo mundo tocar primeiro. Fica quietinho. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Vai devagar. Oh, aleluia. Enquanto ela não chega, vai orando. Faz o que Jesus falou. Vai para dentro do teu aposento. Fecha tua porta e vai lá. Lê a Bíblia. Vai consagrando, vai pagando preço. Aleluia. Vai estar preparando. Meu Deus. Eu me lembro, irmã, eu me lembro. Eu não gosto de falar isso porque eu sou pregador da Bíblia, mas eu tenho que falar. Porque alguns jovens precisam ouvir isso. Eu tenho 13 anos de casado. Eu tenho 15 anos de fé. Eu tenho 6 anos de itinerante. Eu pastoreei 2 igrejas pequenininhas. Mas como foi bom. E eu até acredito que todo pregador antes tem que ser pastor de igreja. Porque aprende a respeitar pastor. Mas olhe para cá, por quê, pastor?
Porque eu me lembro que na época, quando Deus me chamou, e foi tudo muito rápido, aceitei a Jesus. Depois de 2 semanas ele me deu uma fofinha dos olhos verdes, que é a coisa mais chique. E é só para as mulheres olhar. Brincadeira, irmãos. Uma luta para passar pro meu nome, mas está no meu nome, meu irmão. Rose Matias. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Ela estava afastada do evangelho, no dia que ela voltou, eu aceitei. Olha só a coisa chique que Jesus faz. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e estamos aí. Entendeu, meu irmão? Nós vamos servir o quartel e não foi que Tiago serviu lá no meu batalhão lá. Ô gente, rapaz, olha Tiago. Tiago serviu lá em Osasco, eu servi no mesmo lugar lá. Ó. Na mesma época, acho que eu encontrei Tiago por lá aí. Né, Tiago? O mundo é pequeno, né, Tiago? Ó. Depois de 1 ano de sair de lá, comecei a estudar para advocacia. Estava trabalhando. Aí, de repente, do nada me mandaram embora. Quando me mandaram embora, eu fiquei sem entender. Que eu nunca tinha faltado, nunca tinha chegado atrasado, nunca tinha verificado nada. O meu superior me mandou embora, que a expressão dele foi: nem sei porque eu estou te mandando embora. Só sei que não dá mais para você trabalhar aqui. Glória a Deus. Aquele dia eu saí triste, com cara de ué. Já viu alguém com cara de ué? Ué. Cara de ué. Não estou entendendo nada. Saí, fui para a igreja à noite. Tinha uns 15 irmãos orando. Irmão, eu murmurei com dentro de mim. Eu falei: oh, Deus, eu não acredito, Senhor. Está tudo assim, legal, recém-casado, só abençoando. Quando eu recebi, eu já comprava um bolo de brigadeiro, já comprava Coca-Cola. Já, né? O esposo ficava feliz, está tudo bem, pagando aluguel, novo de tudo, vivendo tudo novo. Eu falei: está tudo bem, Senhor. Por quê? Não estou entendendo. Aí eu comecei a falar: também não louco mais não, hein? Também não prego mais não, hein? Meu Deus! Não vou fazer mais nada não, hein? Glória! Irmão, ó, para que eu fui falar? Sabe aquelas irmãzinhas do coque, aquelas tochas? Tipo 1,5 metro assim de altura. Conhece essas tochas aí, meu irmão? Eu estava de olho fechado de joelho, eu vi o barulho da terra tremendo assim. Quando eu abri o olho para ver o que era, não era uma dessas daí, marchando. Quando eu olhei para a expressão facial dela, meu irmão, profeta, meu irmão, o olho parece que sai para fora. Expressão, eu falei: só pode ser coisa de papai. Essa mulher mais vermelha que eu pimentão desse jeito é papai, quer ver? E ela colocou a mão no meu ombro. Foi aí que eu descobri que o pentecostal das fotos. Aleluia! A mão da um terremoto. Ela olhou no meu olho: irmão, ela não pediu palavra não, irmão. Sabe aquelas profetas assim, aquelas profetisas ousadas, de oração, pagador de preço? Olhou dentro do meu olho e falou assim: ó, não tenho medo do seu tamanho não, viu, irmão? Inclusive você já está até do meu tamanho, até de joelho, fica assim, para ouvir o que Deus vai falar, porque Deus acabou de contemplar a tua oração, e Ele manda te dizer que foi Ele quem fechou aquelas portas, porque o que Ele tem contigo é levando a palavra dele pelo Brasil e pelo mundo. E tem mais! Tem açúcar! Para contender com o teu criador, eu falei: já vai, para que pegar tão pesado assim? Mas foi assim na costela, meu irmão. Também, não entendi nada. E Deus aí usou ela falando assim: ó, só que aquilo que eu vou fazer na tua vida vai ser gerado no útero do sofrimento. Porque eu jamais vou honrar alguém sem antes aquebrantá-lo primeiro. Pai Santo, meu Pai. Não, eu não tinha essência do que era aquela palavra. Fui entender depois. Passou o tempo, seguro-desemprego acabou, aluguel não consegui mais pagar, fui morar numa construção do lado da igreja, construção aberta. Perdi os móveis porque era sol, chuva, sol, 8 meses morando nessa construção, perdemos tudo.
Aquilo que a gente não perdeu com o tempo, tinha dívida e crente tem que pagar. Não tinha dinheiro, pagamos os móveis. Batemos na porta do meu pai por adoção. O meu pai por adoção, porque Deus faz assim, ele endureceu o coração do faraó. A gente que não entende. Mas Deus usou a boca do meu pai para dizer assim: aqui, você não fica. Você não é meu filho. Como doeu aquela palavra, a gente foi perambular pelas ruas de Osasco. Passávamos o dia todo na rua. À noite, ia para a igreja adorar. Depois que saía do culto, ia para dentro de um hospital dormir no banco. Quantas vezes nesses dias frios em São Paulo a gente dormiu em cima de um banco como aquele? Quantas vezes a gente chorava? A fome veio. Quando melhorou um pouquinho, era fubá de manhã, fubá à tarde, fubá à noite, fubá de madrugada. Eu estava quase me formando em fubalologia. Eu só sabia falar de fubá. Eu me lembro que na época eu tinha 3 ternos, 2 me largou no campo da batalha, só ficou um. E o que ficou, virou profeta. Eu tomava banho e me trocar, o terno só faltava dizer: estou contigo. Por onde quer que tu andares. Pensa na luta que era, só tinha ele. Eu não tenho vergonha de falar a vocês que na época o único par de sapato que eu tinha me largou também. E na prova é assim, tudo é bem-vindo. Alguém chega para você e diz: eu senti vontade de te dar. E você está na prova, você tem que falar o quê? Senti vontade de receber. Passa. Na prova, tudo é de Deus. O defunto é maior, manda, cabe. É menor, manda, cabe. Só sabe disso que já passou um dia. Olhe para cá, um menino chamado Rogério, meu filho da fé. Se quando eu da minha situação me trouxe um par de sapato, mas o sapato era 39 do tamanho do homem, irmão. Pensa na luta que foi para colocar aquele sapato dentro do meu pé. Eu me lembro que um dia eu estava saindo de casa para ir adorar. E aí alguém me parou no meio do caminho e falou assim: Botafogo puro, hein? E eu falei: por quê, irmão? Vou tomar vermelho com pimentão? Eu falei: não, mas aqui é prova. A prova como? Estou com o sapato 39 dentro do pé 41, você quer que eu esteja para a porra? Não entendi. É que na prova até os dedos do pé ficam pentecostal, fica tudo de joelho. Sabe disso quem passa? Só sabe disso quem já viveu. Mas era tudo Deus moldando. Era tudo Deus tratando, pastor. Esses dias alguém falou para mim: o irmão é muito simples. Eu falei: rapaz, não tem como não ser simples não. E Deus é tão bom que quando Ele resolveu mudar a nossa situação, melhorou um pouquinho, a gente conseguiu pagar um aluguel depois de alguns anos. A gente morou 4 meses num apartamento de frente para o cemitério que um dia a gente dormiu dentro do velório. E quando a gente abria a janela, sabe o que Deus dizia? Foi de lá que eu arranquei vocês. Se ficar soberbo, volta para lá. Se ficar orgulhoso, volta para lá. Se achar o recheio da bolacha, volta para lá. Ei, você não está entendendo nada. Sabe aquela ferida que você diz: aqui ninguém pode mexer, porque se mexer vai doer? Deus está colocando o dedo dele aí, ó. Aleluia! Aleluia! Ele está mexendo. Está doendo. Parece que nunca vai acontecer nada de diferente. Deus está usando a minha boca para falar com alguém. Eu estou mudando a tua história já já. Eu estou te preparando para vestir uma túnica. Uramai. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Uramai Asheria Kalamamboya. Oh glória. Eu sou pregador da Bíblia, mas eu estou vendo aqui agora
E quando eu digo que vi, eu estou vendo mesmo, eu estou vendo como se fosse uma roda gigante. E eu estou vendo como se fosse um vaso de barro rodando em cima dela. A velocidade é incontrolável. Eu estou vendo uma mão dando um moldo para este vaso. Deus está usando a minha boca para dizer: aguenta. Eu estou mexendo aqui, estou mexendo ali, mas já já você vai ver o que eu vou colocar na tua mão. Já já você vai ver. Levante a mão direita quem acredita que Deus está falando na casa. Isso. Já tem gente sentindo o que Deus está falando aqui. Vai ter gente que não vai aguentar ficar sentado no banco. O Espírito de Deus está falando com alguém. Está doendo. Olha, Deus, Deus. Aleluia. Está tudo colorido. Oh, Deus poderoso. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou ouvindo uma voz e não é fruto do meu emocionalismo. Deus está mandando dizer para alguém: aguenta mais um pouco, chora mais um pouco, geme mais um pouco. O que é teu está na mão do teu pai, e o teu pai vai te dar. Adorar por um minuto, quem pode? Quem pode adorar? 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 Pega na mão dessa pessoa, se ele permitir. Se ele permitir, pega na mão dele. Quem tem túnica dá choque. Quem tem túnica fala diferente. Quem tem túnica glorifica diferente. Quem tem túnica prega diferente. Quem tem túnica se veste diferente. Quem tem túnica, a sua fala é diferente. Quem tem túnica canta diferente. Quem tem túnica? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Deixa eu ver quem tem. Uma paixão da palavra. Oh glória! Oh glória! Levante a mão dele para cima. Levante a mão dele para cima. Por um minuto. Sinta o peso da túnica agora. Se tem túnica aí, o teu irmão vai sentir o que Deus está te dando agora. Vai! Está descendo uma túnica colorida aqui. Está descendo uma túnica colorida aqui. Está descendo uma túnica colorida aqui. Mas o meu corpo está arrepiado, irmão Jefferson. Deus acaba de me mostrar uma visão. Eu estou vendo como se fosse uma casca de ouro rachada. Eu estou perguntando: Deus, o que é isso? Deus está me dizendo: tem uma geração aí dentro. Está sendo preservada. Mas a casca já vai sair. Vai pegar. Diga para alguém do teu lado, diga para
uma túnica colorida sobre nós aqui. Oh, aleluia! Eu sinto Deus aqui. A Aí presença de de quando Deus seus é filhos. forte. Deus é poderoso. Parece que eu posso ver Rubem dizendo: eu falei para vocês que a túnica meu pai vai chamar o meu nome. Olha. Judá se levanta e diz: vocês estão enganados. É o meu nome que o pai vai chamar. Zebulon se levanta e diz: vocês estão enganados. O pai vai dizer: Zebulon, olha a túnica que eu te fiz. Se não der glória a Deus, está ruim, hein? Por que, pastor? Está todo mundo esperando ouvir seu nome. Oh, aleluia! Aí já sai da boca do velho Jacó: José. José. Olha a túnica que eu te fiz. Se prepare, porque a partir de agora você vai ser alvo de calúnia. Você vai ser alvo de perseguição. Vão servir o teu nome no café da manhã. Vão almoçar a tua história. Vão te jantar. Oh, aleluia! Vão fazer de tudo para te parar. Mas fica tranquilo, porque não foi você quem me escolheu. Mas foi eu quem escolhi a você. Eu sou teu escudo, José. Pela malabasura bacana. Elite abacaca. Do que me desce. Está descendo um negócio de Deus aqui. Está desenrolando o rolo de Deus aqui. Jesus vai levantar pessoas da cadeira agora. Pega. Eu sou o teu escudo. Eu amo a todos eles. E eu não vejo a hora de termos comigo na eternidade. Quando se trata de salvação, não existe acepção de pessoas. Ele quer salvar todos. Mas quando se trata de chamada, ele sempre tem aqueles que ele diz: com você tem um negócio especial. Você tem um negócio íntimo. Eu vou falar coisas para você que eu não vou poder falar para os outros. Vou mostrar coisas para você que os outros não vão poder ver. É por isso que você quer ser igual aquela irmã e você não pode. É por isso que você quer ser igual aquele rapaz da faculdade e você não pode. É por isso que você está confuso, perguntando por que eu não posso ser igual eles. É porque eles não podem ter o que o Pai está te dando aqui hoje. Você é diferente. Você é diferente. Se tem dois que vai sair daqui para fazer a diferença, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Levante a mão no céu. Lá na galeria já está pegando. Jefferson recebe uma condução agora. Eu estou vendo duas bandeiras nas suas mãos. Uma é da Itália, a outra bandeira é da Suíça. E Deus manda te dizer que Ele vai te usar como nunca você foi usado um dia. Se
pessoas agora. Ele está usando a minha boca para dizer: você foi chamado para fazer a diferença. Ainda sentados, dá um aperto de mão na mão de alguém e diga: Deus te chamou para fazer a diferença. Fala para ele. Fala. Aí a galeria.
pedir, passa pra ela agora. Adore. Pra terminar. Mas dá um abraço em alguém por um minuto, ora por ele agora. Ora por ele, ela ora por você. Ora, ora, porque a minha oração todos os dias é para Deus curar a nossa geração. Deus não vai ressuscitar John Wesley. Deus não vai ressuscitar John Knox. Deus não vai ressuscitar Charles Haddon Spurgeon. Deus não vai ressuscitar Dwight Lima Moody. Deus não vai ressuscitar os nossos pais, Daniel Berg, Guter Wingren. Deus não vai ressuscitar saudoso pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, pastor José Pimentel de Carvalho. Deus não vai ressuscitar Paulo Leivas Bacalhau. Deus conta com a minha geração. Deus conta com a minha geração.
eterno, meu Pai. Altíssimo e eterno Deus.